Fala comigo, sejam bem-vindos a mais um Leão Podcast. Eu sou o Gabriel Leão, host do seu podcast aqui no Vale do Aço. Ó, você que é barbeiro do Vale do Aço, dia 10 de novembro vai estar acontecendo o Inflexão Barber, um evento do nosso patrocinador, dos nossos queridos amigos da Barbearia Elegance, Mauro, Richali, o Rafa vai estar vindo aí também de BH, muita gente bacana. Você, se é barbeiro na região, se você pretende ingressar na profissão, você tem que ir neste evento. Às vezes a gente sai daqui para ir em evento fora, BH, ok, temos que ir, temos que valorizar. Mas quando a nossa cidade traz um evento desse porte, é seu dever moral como barbeiro, além de ir aprender com os caras que dispensam comentários e prestigiar também, que é muito bacana pra gente. Isso nos fortalece muito aqui na nossa região e eu conto com a sua presença. Eu vou estar lá no dia, inclusive, também. Você é o nosso convidado especial, então procura agora, já vai ter virada de lote, procure que o pessoal tá fazendo uma coisa muito bacana e eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua profissão. Então, cola lá no evento Inflexão Barber, que vai ser massa demais. Ó, você que tá me ouvindo aqui agora, você só está me ouvindo porque a comunicação, ela existe. E quando a gente fala de comunicação, nós falamos de comunicação, ação era agir. Tá, mas eu vou agir como? Você precisa conhecer novas pessoas, pessoas que vão te nortear, pessoas que, com a história de vida que ela tem, com aquilo que ela vive, com o que ela transmite muitas vezes de graça pra você. E hoje, acredite, você vai ter uma mentoria aqui que é paga, que eu devia pagar pelo que você vai ouvir aqui agora. Vai te dar um norte muito bom, vai te ajudar no seu trabalho, vai te ajudar no seu relacionamento com as pessoas que você convive. A comunicação, gente, no geral, é ela que separa quem dá certo de quem dá errado. E hoje eu tenho o prazer de estar com uma pessoa aqui na minha frente que dá certo, que deu certo quando começou. Uma mulher fantástica, com uma história de vida muito massa e que vai nos agregar muito na noite de hoje. Letícia Paiva, tudo bem? Ótima noite. Olá! Muito boa noite. Prazer estar aqui com você. Gostou da apresentação? Foi à altura? Amei. Vou gravar, vou rever várias vezes. Aquele dia que tivesse na Muito baixa. bem. E eu não menti em nada. Letícia, muito obrigado pela sua presença. Você, quando eu montei esse podcast, eu falei assim, tem uma pessoa que eu preciso conversar com ela. Não tem como eu não conversar com ela. Porque desde o dia que eu te conheci, eu vi que você é muito à frente. E acredite, eu conheço muitas pessoas. Você é muito à frente da grande maioria das pessoas. Principalmente pelo fato de ser mulher. Por quê? Eu acredito que tudo é muito mais difícil para a mulher. No meio corporativo, no meio dos empresários. Não existe isso. Existe. Então, os méritos, os louros, eles são diferentes. Só que isso daqui é um papo pra outra hora. Eu sempre começo fazendo essa pergunta padrão. Eu sei quem é a Letícia, a pessoa que tá seguindo, às vezes já olhou no seu Instagram, já teve uma ideia de quem é a Letícia. Mas pra você, quem é a Letícia? Eu sou Letícia, mãe da Mel. Muito lindo o nome, né? Mel é muito massa. Mel, esposa do Vinícius. Sou empresária e filha de um Deus vivo, que está sempre presente comigo em todos os projetos. Sim. Com certeza. Hoje, se a gente tivesse que definir o que você faz... Gabriel, eu faço isso. O que você faz hoje no geral? Hoje eu trabalho com comunicação e com formação de pessoas. Formação de profissionais em um segmento e ajudo com a habilidade de comunicação em profissionais que já têm a sua fonte de renda. Tá, disserte mais sobre isso. Como assim para um segmento e como assim para uma fonte de renda? Hoje eu tenho uma escola de formação profissional. Legal. Então, eu aplico ali cursos e treinamentos que dá profissão para algumas pessoas. Presencial? Presencial. Massa. Presencial e EAD. Legal. Um nicho. E o outro são profissionais que já são formados, que me procuram para poder desenvolver a comunicação para melhorar a performance naquilo que já atua. Legal. Como que você começou essa escola? Porque você é uma mulher nova. Sim. Você não é uma mulher velha. Tem quanto tempo essa escola? Como que você começou? Como que foi esse início de projeto, assim? Bom, a minha escola, ela tem 9 anos. Qual que é o nome? Faz o merchan. Instituto Impro. Se você quiser qualquer curso, pode procurar, que lá você tem o melhor atendimento em todos os produtos da área da educação. Legal. Então, eu comecei quando eu tinha 19 anos. Não tinha Mel? Não tinha Mel. Tá. Eu trabalhava viajando com meu esposo e a gente atendia vários clientes desse eixo educacional. Eu fazia propaganda para outras empresas. Entendi. Eu já casei muito nova, casei com 19 anos, fui viajar e falei assim, opa, eu sei fazer esse negócio. Comecei aprendendo, entendendo como funcionava. Falei assim, olha, eu vou lá atender um dono de escola. Aí eu entendi que eu sabia fazer aquele processo de abrir a escola e gerenciar.
Aí trabalhei durante 4 anos e depois falei assim, olha, agora eu vou abrir a minha. E comecei. Hoje, atualmente, a gente tem cursos presenciais em mais de 6 estados. 6 estados? Sim, mais de 6 estados. Começou aqui? Começou aqui em Minas, e a gente expandiu. Maranhão, Caramba. Bahia, Espírito Santo, Goiás. E assim, eu amo o que eu faço. E como que você faz pra ver e pra validar o projeto de vou abrir uma escola no Maranhão? O que você olha pra quê? Aí que começa a parte de, opa, eu preciso me comunicar bem. Porque conversar com a pessoa aqui, sem sair daqui, lá onde que ela tá, sotaque, jeito diferente, ter essa troca, eu sabia que eu tinha uma habilidade diferente. Uhum. Então, eu consegui elencar o que eu fazia aqui e colocar um coordenador lá para poder me representar. Então, eu estou aqui, gerenciando aqui e fazendo acontecer lá. Legal, legal. Quando eu era mais novo, eu não era muito bom na escola não, sabe? Tipo assim, eu não fazia bagunça nem nada e nem... Só que eu sempre fui muito comunicativo. Sim. E isso, por um lado, é ótimo. Por outro lado, isso atrapalha muita gente. Tirava máximo em todos os trabalhos, não estudava nem o que ia apresentar, nada. Dava briga pra estar no meu grupo, porque era certeza de nota alta. Porque eu nunca tive medo, eu nunca tive vergonha. E eu sei o quanto isso me abriu portas. Quando eu tinha 16 anos, meu pai tinha uma imobiliária e eu trabalhava pra ele. Aí ele falou assim, ó... Na época, tinha no jornal, a pessoa ela anunciava a casa dela, tal. Cada captação que você fizer aqui, você vai ganhar R$10. Eu falei, tô rico. Esquece. R$10, 16 anos. Captava. Tinha dia que eu captava 10 imóveis. E aí, aos 16 anos, eu vendi meu primeiro imóvel. Opa. O cara ligou. Falou assim, aqui, tô querendo comprar isso, não sei o que. E tinha a caixinha a caixinha de chaves que ficavam lá. E na caixinha ficava imóvel vazio, imóvel cheio. Então eu sabia que... Falei, tem um apartamento prefeito do C e tal. Aí liguei pro meu pai e falei, segui, qual que é a comissão do corretor? Ele, 5%. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, pra mim é quanto? Ele, o que você fez, Gabriel? Eu falei, eu vendi um apartamento. Ele, como você vendeu um apartamento? Eu falei, lá na rua, no Iguaçu, tal. E concretizou. O que eu quero dizer com isso? Muito novo, eu já ganhava mais dinheiro que muita gente que eu conhecia, ó, que beleza, hein, som? Mesmo com o isolamento acústico, não passou. Eu ganhava muito mais dinheiro que todo mundo da minha idade, simplesmente porque eu tinha a habilidade de comunicar. E hoje com a Chloe, com 3, 4 anos, se tem uma coisa que eu forço nela, é isso. Vem cá, faz uma apresentação de dança aqui, tá? Eu e a Rayane. Tá, agora faz uma peça aí. Porque isso abre muitas portas. E quando você traz isso naquilo que você oferta para as pessoas e que, acredite, segue a Letícia lá, tá? Qual que tá o Insta, Letícia? Letícia.paiva. Letícia.paiva. Se você tiver a sabedoria de falar assim, eu vou assistir esse Instagram aqui quase que como um curso, cara, você vai mudar muita coisa na sua vida. Porque você acha que desde muito nova, ter esse lance de oratória e hoje querer transbordar, foi o que fez diferença pra você chegar onde você chegou hoje como empresária? Foi. Eu tenho, assim, certeza absoluta que a comunicação, as barreiras, como você falou, as barreiras pra mulher, ela é muito diferente. Muito diferente. Então, quando você conversava com uma pessoa e eles viam uma foto de menina mais nova Sim. E falando, eles, opa, peraí. Mas quando eu abri a boca, eles viam que eu tinha ali os requisitos para comandar aquilo ali que eu estava fazendo. De fala. Falei, olha, isso daqui funciona assim, sim. Então, ele, opa, vou ouvir essa pessoa. Então, de fato, abriu as portas para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, de me comunicar à distância com as pessoas. Uhum. E, sim, eu também passei pela mesma fase que você. Meus 16 anos ali, escola, era só Jesus na causa, mas apresentar era comigo. E hoje é uma habilidade que eu trago para os meus alunos jovens também. Sim. Que não acredita que é uma habilidade, que é algo que é mensurável, porque isso não é comum. Você ensinar desde o berço não é comum. As pessoas, elas simplesmente vão vivendo, e lá na frente, opa, me deparei com uma dificuldade aqui. E muitas das vezes nem passam por que eu tenho essa dificuldade, ou o que é a dificuldade que eu tenho. Então, hoje eu trago esse conhecimento para os meus alunos para potencializar as skills deles, né, as soft skills deles. E foi, de fato, o que me colocou à frente muito nova.
Só vou fazer um... Peraí, rapidinho. Só pra ficar melhor pra você. Porque como você tá falando mais alto, aqui você vai ficar mais à vontade falando desse jeito aqui assim, tá? Pode passar. Que eu tô... Agora tá no rumo de onde sua boca tá o tempo todo. Quando a gente entra em soft skills, esse é um nome que ele é muito em alta, a gente ouve falar pra caramba, mas entra um pouquinho mais nesse assunto. Como você vê isso? O que são as soft skills? São talentos que você busca ter sem ser através de cursos. São competências, são habilidades adquiridas que você procura. Então, a gente tem ali pessoas que saibam se comunicar bem, que sabem se relacionar com as pessoas. No mundo corporativo, a gente já tem uma premissa de que a maioria das pessoas entram no trabalho devido às escolhas técnicas. E a maioria saem devido à falta das habilidades que são as skills. Então, essa falta de habilidade comportamental. E para você, quais são as mais importantes, assim, as habilidades comportamentais mais importantes? De primeiro lugar, comunicação. Comunicação, a persuasão também te coloca à frente, se o seu segmento for vendas. E saber se relacionar com o próximo. Isso daí é imprescindível em qualquer lugar. E aí você potencializa isso na pessoa ou... Se ela não tem essa habilidade, você ensina ela e do zerão, assim, como que é? Então, o meu processo de comunicação que eu ensino na minha mentoria, ele é através de um método. E eu visualizo muito isso, porque eu tenho essa pegada de coaching. Sim. Mas não é esse coach de chegar ali e falar, gente, vamos, embora eu não tenho nada contra isso. Eu tenho muita coisa contra, mas tudo bem. Outro papo para outro podcast. Depois de um álcool que eu nem bebo, então é isso. Enfim, e... eu atrelo isso porque eu visualizo objetivo e metas. Onde a gente está caminhando, aonde que a gente quer chegar. Então, não tem como a gente falar de desenvolvimento pessoal se a gente não atrelar esse processo, que a pessoa está em um momento e ela vai transitar para outro momento. É um processo de coach. Esse trânsito, quando você avança, é um processo que você está sendo ali... as pessoas estão te ajudando, elas estão te alavancando. Então, eu acredito que isso é importante, eu trago isso dentro da minha mentoria. E geralmente, quando a pessoa ela chega pra você, ela já chega com uma demanda pré-estabelecida ou não? Porque às vezes ela tá te ouvindo e falando assim, tá, Letícia, eu preciso de você, mas eu não tenho a mínima ideia do porquê eu preciso de você. Você que faz essa anamnese ou não, ela já tem que chegar com a coisa pronta, assim? É curioso que quando eu comecei na comunicação e na oratória, eu fui estudar... aprender sobre as técnicas, porque eu já sabia toda a parte estrutural e eu precisava fazer um método. Só que quando eu comecei, eu percebi, Gabriel, que vinha várias pessoas falando, eu tenho timidez. Eu falei, opa, técnica, timidez. Eu tenho vergonha. Eu falei, opa, isso não é sobre técnica, isso aqui é sobre cunho emocional. Eu tenho falta de clareza no que eu vou falar. Também não é sobre técnica. Tem muitas coisas que ainda não chegam na técnica. Sim, sim. Se você não tem bagagem, você vai falar o quê? Exatamente. Se você não consome conteúdo de qualidade, você vai falar o quê? Se você não é cheio do seu assunto, você vai falar o quê? Exatamente. E aí eu comecei a entrar no mundo da terapia. Hoje eu sou psicanalista, neuropsicoterapeuta. E eu atrelei isso dentro da minha mentoria. Por quê? A pessoa precisa de sair com as técnicas? Ok. Mas tem gente que não chega nem a entrar no uso delas. Então, hoje, no meu método, eu utilizo exatamente isso, o autoconhecimento como base e a unificação dessas duas esferas. Quem você é por dentro, com quem você quer que as pessoas enxerguem, o potencial que você quer que as pessoas enxerguem em você. E geralmente ela dura quanto tempo? Tem um tempo pré-estabelecido? Não? É um ciclo de 3 meses, são 12 encontros. 12? 12 encontros. É muito encontro. É assim, Como é uma que consegue? faculdade mental. Sério, é muito encontro, 12 encontros. E é em grupo ou é particular? Temos as duas demandas. Aquele preço que você me falou, você não precisa falar o preço agora, porque o preço ele flutua, então depois pode ser que ele não esteja, acredito que ele não vai estar. Aquilo é para em grupo ou individual? Individual. Muito barato. Não. Eu falo. Não, sério. Viu, você que tá vendo aí. Eu não vou falar o preço aqui, mas não, aquilo não existe. Não, pode parar. Muito barato. 12 encontros? 12 encontros. Não. 12 barato. encontros. E eu vou falar com você, tudo baseado em neurociência. Eu vou revender sua mentoria e vou ganhar dinheiro em cima. Tá muito Opa! barato. Eu tô te falando sério, você acha que eu tô brincando? Eu tô falando sério, tá muito barato. Exatamente. Muito barato. Quanto que é? Aí você entra em contato e descobre, mas tá muito barato. Beleza. E aí, nesses 12 encontros, ele já tem ali o encontro 1, 2 ou 3, vai ser assim? Ou começa de um jeito,
mas depois vai trocando no caminho de acordo com o que a pessoa for precisando. Então, eu já tenho um método todo estruturado, porque ele já tem elencado aquilo ali que o meu público já me trouxe. Então, eu já elenquei. Só que as pessoas têm objetivos diferentes. Então, ali, no 6º, 7º, a gente começa já a personalizar. Caminhar a pessoa para o objetivo dela. Então, ela começa já a treinar, gravar vídeos. Ela começa já a fazer aquilo de fato para aquilo que ela veio me procurar. Pessoal, eu vou fazer um desafio para você. Que desafio não. Vou dar uma orientação para vocês aqui. Eu quero que vocês passem. Eu falo porque eu trabalho com isso. Passem a partir de agora até o fim do podcast. Depois você volta e repara antes. A forma como ela gesticula. O gesto ele é tão importante. E é o tipo de coisa que tem pessoas que sabem fazer sozinha, ok. Mas sempre vai ser treinável. Então aqui ela fala: distancia, aproxima, caminho. Prestem atenção e peguem isso pra vocês. Vocês estão tendo a oportunidade aqui, sério, de pegar uma coisa muito massa. Não foi fácil achar a agenda dessa mulher. Então aproveitem isso daqui. Quando a gente fala de neuro pra comunicação, linka as duas coisas pra mim. Vai. Então, o que acontece? A neurociência, ela está atrelada atrás das técnicas. Só que a maioria das pessoas não apresenta isso pro público. Ela fala, olha, você vai treinar várias vezes para chegar na frente das pessoas e você conseguir falar. Tá, mas por quê? Porque você está fazendo uma dessensibilização. Como que funciona? Porque se a pessoa não entender, se não tiver coerência para ela só vai falar, engaveta aquela técnica. Então, a parte que eu apresento de neurociência é a ciência do medo, como que você dessensibiliza, qual parte do seu cérebro te alarma, o que faz no seu corpo. Então, é essa parte que eu faço, essa psicoeducação, para que a pessoa, olha, estou sozinha, estou aqui no podcast, minha primeira vez no podcast, digamos assim. Meu coração acelerou, o que eu faço? Vamos respirar? Vamos colocar mais gás carbônico aqui na corrente sanguínea para você desacelerar? Vamos ativar isso o parasimpático? parasimpático? Muita gente que senta aqui e fala assim, meu Deus. Ai, meu Deus, calma, eu só vou conversar com você. Ai, meu Deus, tô morrendo. Calma, vem cá, deixa eu conversar aqui numa coisa com você. Então, as pessoas não são preparadas para Exatamente. isso. E é muito comum que elas andem... Eu falo elas porque, de fato, eu não me enquadro nisso com zero humildade. Porque senão eu não estaria apresentando podcast, mas elas não querem se prepararem, não veem que... Poxa, sozinho você não vai fazer isso aqui, amigo. Você precisa de alguém para te ajudar nesse guia, porque o olhar de fora de uma pessoa clínica que consegue te nortear, ele vai te dar um gás. É igual médico. Você vai no médico porque você precisa de um olhar de fora de quem entende por aquilo que você está passando. E como que são os resultados de quem faz com você, no sentido de... A pessoa, às vezes, ela vem buscando uma coisa, ela sai com outra. Acostuma? Sim. Acontece muito isso. A pessoa chega perto de mim e fala assim, Letícia, preciso passar por uma entrevista de podcast, ou preciso falar na frente de uma formatura. Chega desse jeito, com essa demanda assim específica? Sim, algumas pessoas são bem específicas. Aí você vai conversar com a pessoa, você vê que, peraí, tem muita coisa até chegar aí. Vamos dessensibilizar? Vamos fazer esse processo ficar mais leve? Porque a comunicação, para ela ser leve e autêntica, você tem que ter ali um certo controle daquilo que você está fazendo. Então, a pessoa, ela perde o controle, ela perde a base dela. Não lembra mais nada. Falei, olha, por que isso aconteceu? Esse branco aconteceu por quê? Porque você teve um sequestro emocional. Vamos se manter presente? Técnicas para se manter presente. Então, assim, é um composto de que é um mundo diferente daquilo que... Ela só queria falar bem. Por isso, 12 encontros. E aí, quando chegar no 12º, e você vai dar uma alta ali para o paciente, é você que determina isso? É ela que determina isso? Como que funciona? Então, na mentoria, a gente tem os 12 encontros. Como a minha mentoria ela é toda voltada para gerar química no cérebro, no sentido de marcação de memória, a pessoa faz os exercícios e o objetivo é que ela, ao final da mentoria, ela toque a sua vida. Eu estou ali, meu contato está ali, precisou, eu faço toda a preparação que a pessoa precisar específica, mas eu preparo ela para ela se transformar. Para ela não precisar ficar dependente de mim. Nossa, isso é ótimo. Então, os 12 encontros, ele tem esse objetivo. Na sua visão, pelas pessoas que chegam até você, o que você vê de mais comum que mais atrapalha as pessoas quando a gente fala de comunicação? O que mais atrapalha é a falta de presença das pessoas. É aquela ansiedade, sabe aquele medo antecipatório? Talvez o julgamento? Julgamento também. Segundo, medo do julgamento é aquele
tô sem controle sobre aquilo ali, o que vão pensar de mim, o que eu vou fazer, será que vai ser aceito? Será que vão rir de mim? Aí começam os muros. Aí entra eu preciso ser aceito ou eu não preciso ser aceito e as coisas vão só entranhando mais só ainda, embolando. Né? Sim. E aí, por fim, a pessoa já não está no corpo presente dela mais. Sim. Ela deixou de estar aqui, já está lá, e tudo de errado acontecendo, na catástrofe. Uma vez o cara me perguntou assim, cara, como que você não tem vergonha? Como que você palestra? Eu falo, cara, sabe por quê? Porque a pressão ela não é minha, a pressão é sua. Aí, mas se der errado, eu vou te falar meu segredo aqui agora. Aí ele olhou assim, se der errado, foda-se. Não existe erro, existe feedback. Exatamente, não tem como. Só que parece muito fácil pra gente. Uhum. Mas pra grande maioria das pessoas não é. Do seu público, geralmente é mais mulher ou é mais homem? Como que Mais tá? mulher, mais mulher. E um ponto interessante que você falou, para a grande maioria do público não é. Por quê? A maioria das pessoas passam pelo processo de evitação. Elas têm que falar algo, mas recusa. Elas não gerenciam aquela emoção a ponto de saber lidar com ela. Então, quando você fica no processo de evitação, o que você faz? Reforça o medo, reforça a sua ansiedade. Exatamente isso que acontece, que afasta as pessoas de ter uma boa performance. Massa, isso é profundo. Massa mesmo. Quando você criou o Insta, ele hypou de uma forma relativamente rápida, achei. Sim. Ainda mais quando você acertou o formato. Beleza, acertou o formato, matou. E agora eu vou entrar num ponto que, assim, se tiver hate, foda-se. Mas, se a gente pega o nível dos comentários do seu perfil, a gente consegue ver o quanto a concorrência ela é baixa. Porque, às vezes, a coisa que você tá fazendo ali tá explícito o que você quer dizer. E talvez a pessoa no comentário, de fato, não entendeu. Uhum. Você acha que isso está mais atrelado a... Não, Gabriel, as pessoas não querem entender e por isso a concorrência é mais baixa? Ou as pessoas têm essa necessidade de alguém que guie para que elas entendam? As duas coisas. Primeiro que o comentário da pessoa reflete sobre ela, sobre as experiências explícitas dela. Então a pessoa ela reverbera ali no comentário o que ela tem por dentro. Não é ali sobre você. Pode ter uma coerência, ela pega ali uma parte sua ou não, mas a imensa maioria das vezes é sobre ela. E, exemplo... Esqueci a segunda parte da pergunta. Não, a segunda pergunta foi... eu perguntei se isso que diferencia... isso que faz a régua ficar baixa. O sentido de... O que ela tá falando ali no comentário, ela não ter entendido ou ela ter entendido, e se é porque, de fato, ela não sabe aquilo que tá rolando, ou se ela precisa de alguém pra guiar ela pra entender, né? Ou se ela quer ou não também. Ela não sabe o que tá rolando e precisa de alguém para guiar. Ela precisa de uma pessoa para dar um manual. As pessoas querem economizar energia. Na verdade, o cérebro humano... Sim, nós fomos programados para isso. Quer economizar energia o tempo todo. Só que tem pessoas que não se atinam. Opa, preciso processar, preciso colocar a minha cognição aqui no jogo para que eu me prepare para qualquer situação. Então, como faz, Letícia? Entrega aqui para mim mastigado. Isso acontece demais. Quantas pessoas me chamam no privado e falam assim, nossa, muito obrigado, mas o que eu devo fazer nessa situação? Tem muita coisa no meu perfil. Tem um curso ali no meu perfil. Não, tem só que a vários pessoa cursos. quer mastigado. É verdade. Ela não quer sintetizar aquilo que foi... Ela não quer processar. E eu sinto muito isso, porque a informação, ela tá aí. Ok. Tem Sim. quantos milhões de podcasts existem? A forma como você vai consumir aquilo ali... Exemplo, agora eu tô na vibe de triatleta. Toda vez que eu vou ou correr ou pedalar, é o meu momento de estudo. Eu estou ouvindo um podcast de empreendedorismo, de comunicação, de oratória e tudo mais. Mas só brifando o Yuri, dá vontade de chorar quando eu vejo ela conversando na minha frente, cara. Porque como eu entendo, é muito massa, tipo assim, o jeito que você gesticula, o jeito que você fala. Você acha que mais importante nesse momento que você está se expressando é o gesto, o tom de voz, o ritmo de fala, o conteúdo? Se você tivesse que linkar uma coisa, o que você linkaria? A gente tem um gráfico de comunicação que a gente se baseia muito. A linguagem corporal ela é muito presente, Sim. muito presente. A expressão, se você estiver morto na expressão, você já perde boa parte da percepção do outro. Então, eu até falo muito para os meus alunos. Se você tiver dificuldade de desenvolver outra, pelo menos aqui, ó, a presença esteja presente.
com o seu corpo, com a sua entrega. Sim. O tom de voz também te coloca em um outro naipe. Porque a pessoa que sabe manipular a voz, modular a voz, ela chama atenção. Chama. Ela causa ali aquele sentimento de controle. Então, as duas coisas ali, linguagem corporal e o tom de voz, são extremamente imprescindíveis. O português, a impostação da voz e o vício de linguagem também está ali atrás. Mas vamos supor, se você tiver de aprender o primeiro, tenha um tom de voz adequado. Então, dá um pause aí. Explica o que é um tom de voz adequado. Agora você vai entrar um pouquinho mais na... Minha filha, nós estamos aqui para sugar, não é audiência? Comente aí. Um tom de voz adequado é o que vai chegar a mensagem no objetivo final. Se eu quero passar uma mensagem de credibilidade, preciso um tom de voz mais descendente, que me dá essa postura, essa percepção, geralmente mais grave, e essa percepção de mais credibilidade. Agora, se eu quero ser mais humilde, Gabriel, qual é o objetivo da sua mensagem? Então, é um tom de voz congruente com o objetivo final. Tem um rapaz que ele chama Ricardo Voss, já viu ele? Não. Vou te mandar pra você conhecer. Ele é, tipo assim... Ele é fenomenal. As grandes empresas, tipo assim, os caras contrata ele pra vir dar auditoria no time comercial, em tudo, assim, tipo... Tô falando de empresa, tipo, muito grande mesmo. E ele trabalhou fazendo comerciais e tal, não sei o quê. Você vai ver, você vai gostar muito do conteúdo dele. E ele tava falando uma coisa, é muito verdade. Ele falou assim, ele fazia os comerciais do Discovery Channel. E ele tava citando, ele falando assim, o tom de voz é algo tão entranhado no senso comum que, olha como não combina eu fazer um anúncio dessa forma. Lamborghini por apenas R$199. Se você comprar um Lamborghini, tal. É estereótipo popular. É diferente de Fiat Uno, o carro feito pra você. Tal. Aí na hora que ele abaixa, você fala, tá, a gente sente que, peraí, tem coisa deslocada aqui. Ou seja, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas por tom de voz. Exatamente. E que a pessoa tá conversando com o outro morrendo. Então, se eu tô falando com mais força aqui, mas eu trago aqui pra fazer um tom mais baixo, eu tô te chamando sua atenção, não tem como. E aprender a modular isso mudou muito a forma como eu fazia as coisas, porque eu já fazia sem intenção. Só que quando eu entendi, quando eu tinha 21 anos, que eu podia fazer essas coisas com intenção, aí entre as pessoas acharem que... E você deve ouvir muito isso. Você está ensinando os outros a manipular alguém. Não ouve muito isso? O que você acha desse tema? Manipulação é diferente de persuasão. Eu acredito que o tom de voz, ele atrai, de fato, uma persuasão. Porque você conduz a pessoa ali a pensar algo que você gostaria que ela pensasse. Sim. Tem um pouco de manipulação, se for o seu objetivo. Sim, é porque manipular em si, eu tô manipulando o copo, eu estou mexendo nele. Então, só que puxa um pouco pra perversidade, talvez, né? Mas assim, eu costumo falar pra todo mundo, olha, se o que você vende, e eu falo isso aberto, se o que você vende você tem certeza que vai ajudar a pessoa, você tá cobrando um preço justo, você vai dar muito mais atenção do que talvez um concorrente, você vai fazer com que o dinheiro dela seja válido, você tem que fazer de tudo, inclusive talvez se você precisar de manipular um pouco, para que ela compre de você. Porque ali é um ato de caridade. Para mim, venda... Se você fala, Gabriel, o que é venda? É um ato de caridade. Significa, eu amo tanto você que eu vou te dar o meu tempo, a única coisa que você vai me dar é um dinheiro, mas eu vou te dar o meu tempo para te ajudar a resolver esse problema. E quando você vê como manipulação, quando as pessoas veem como manipulação, você acha que elas mesmas já geram um bloqueio nelas de não aprender aquilo ali? Sim, tem muito isso. Tem. As pessoas falam assim, mas se eu falar dessa forma, não vai ser genuíno. Então, eu estou tendo uma intenção, talvez. Falei, olha, a vida ela é modulada por interesse. Sempre acabou foi. O papo. Exato. Sempre foi. Exato. Se você acha, tem uma crença negativa sobre isso, você tem que se resolver internamente, porque tudo é interesse. Você escolheu a profissão que você tem por interesse, Exato. Você casou com a pessoa por interesse. Tudo é interesse. Escolha o seu interesse, que é o interesse que vai colocar dinheiro no seu bolso. Ponto. Agora, mentira já é outra coisa. Exato. Aqui entra num ponto que eu falo isso com o cliente, ó. Chegou na linha da mentira, tá errado. Agora, até você... No ponto da verdade, dentro do quadrado da verdade, pra mim vale tudo. Exatamente. É o seu modo profissional de ser. Quando você desabilita o seu modo profissional...
Você falou, não vou aprender aqui, então eu tô ali, ó, apertando o interruptor. Estou desabilitando o meu modo profissional. Se dá para você ser melhor, por que não ser? E você sente que depois nos seus alunos fica natural? Tipo, às vezes ele começa forçando mesmo. Afinal, ele está forçando um comportamento novo. Exatamente. E no fim da mentoria você fala assim, esse cara tá muito diferente. Exatamente. A gente vê isso porque todo o meu método, ele é voltado na prática. Não tem comunicação sem prática. Top. Então, a pessoa, ela vai ali tendo marcadores químicos de memória. Então, precisou de colocar uma técnica? Opa, busquei na minha memória. Porque eu pratiquei tanto que a gente abriu um processo de neuroplasticidade ali. Uhum. Então, a pessoa, de fato, ela tem essa diferença. Ela consegue, de ter praticado tanto, ter essa dualidade, como eu era antes e como eu sou agora. Então, é muito visível. E é muito bacana, é muito assim... Dá aquele quentinho no coração de ver a pessoa diferente e, principalmente, quebrando essas barreiras internas. Que ela tá te pagando por uma coisa que ela vai utilizar para o resto da vida. E para tudo. Ela chega com uma demanda geralmente profissional, embora já tive casos de demandas pessoais, e ela consegue ali abraçar tudo. Ela entendeu sobre comunicação. E é muito massa que, às vezes, ela acha que vai melhorar só no trabalho, mas ela melhora a comunicação com o marido dela, com o filho dela. Tipo assim, ela sente que o ecossistema dela tá mudado. Exatamente. E assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu percebi principalmente a mudança em mim. Porque eu sempre tive uma comunicação mais descendente, mais pesada. Sim. E isso soava, às vezes, para o meu marido de uma forma mais ríspida. Por quê? O líder, ele já tem uma postura diferente. Às vezes mais impositivo. E aí eu percebi, opa... Aqui eu vou deixar meu feminino falar um pouquinho mais. Intenção, Gabriel. A gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Exato, eu falo isso Então, muito. você ganha de brinde. Você mira na comunicação profissional e acerta, arruma até a casa. Tá vendo? Você que tá com problema em casa aí, às vezes o problema não é o seu relacionamento é ruim. Você não sabe comunicar, né, Letícia? Exatamente. Você costuma ver, porque eu sei que você atende essa galera, líderes que são líderes pelo acaso, mas se tivesse a comunicação, estariam muito mais lá na frente? Muito, muito. São duas dualidades em líderes. São os que já são líderes mesmo ali, sempre tiveram naquele patamar. Uhum. E eles não sabem se conectar, porque a gente precisa baixar a guarda para intencionalmente se conectar com as pessoas. Porque a figura líder, ela já carrega consigo uma presença, algo assim, subliminar com as pessoas. Sim. E os líderes que estão ali por ficha técnica, mas não têm o manejo pessoal. Então, é uma dualidade. E atendo. Hoje, o meu foco, de fato, ele é até líderes. Porque são pessoas que usam de modo profissional. Às vezes as pessoas falam assim, eu vejo muitas versões de você. Aí, que bom que você vê, cara. Porque é intencional. Você vai ver várias versões de mim. Tem algumas versões que você não vai querer ver. Uhum. Agora, tem outras versões que eu vou permitir que você veja mais. Você sente que tem como a pessoa aprender a ter essas versões diferentes por conta de comunicação, não por conta de como eu... Literalmente eu vou agir, mas como eu vou me comunicar para cada área ali, você passa isso para a pessoa? Com certeza. E intencionalidade em tudo. Eu falo com os meus alunos, com os meus mentoreados. Como que você quer ser aqui nesse ambiente? O que você... Qual que é a parte psicológica que você quer transparecer aqui? Você quer aqui ser uma pessoa mais amável, que conecta todo mundo? Ou você quer ser uma pessoa que faz a galera agir? Então, você muda. Todo mundo muda o tempo todo. Até o nosso conectoma cerebral é diferente. Se eu sair ali e receber outra informação é diferente. Então, a gente modula conforme é importante naquele momento. Quando o líder te procura e ele fala, olha, eu tenho uma empresa assim, 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 você vai direto nele ou você vê tipo, como que tá esse ecossistema, você dá uma estudadinha talvez no... quem tá abaixo dele um pouquinho, para entender essa situação. Você acha que esse cenário externo, ele influencia tanto no cenário interno da pessoa, assim? Sim. Eu também trabalho com a terapia corporativa. E uma das premissas da terapia corporativa é a gente entender a cultura. O que está sendo percebido sem ser falado. O que está sendo sentido aqui da galera. Aham. Então, eu começo a entender qual que é a receptividade da informação que a pessoa passa, como as pessoas recebem isso. A gente começa a entender dali para poder fazer uma estratégia para o líder. Porque muitas das vezes o líder ele precisa de pressão. Sim.
para o time subir, alavancar. Muitas das vezes, ele precisa fazer um rapport com as pessoas para que ele seja mais ouvido, não separado. Então, depende ali da estrutura e da dinâmica da empresa. Mas é extremamente importante para você visualizar de forma limpa, sem ruído, que você entenda ali a cultura. Se o objetivo foi esse, se o objetivo for de fato empresarial, cultural naquela empresa. Existe um padrão que você acha que funcione mais ou menos? Não, é misturado. É, assim, é bem diferente, porque tem lugares que realmente precisamos fazer com que a liderança desça um pouquinho, olhe nos olhos dos colaboradores, porque a gente tem um objetivo. Pra mim, essa é a maneira que eu lidero. E funcionou minha vida inteira. No sentido Exatamente. de que eu jogo 100% do lado de quem tá do meu lado. 100%. Vestiu a camisa, estamos juntos. E controlo tudo. O jeito que eu vou falar, como eu vou falar. Porque no dia que eu falo um pouquinho, isso eu aprendi, sabe o quê? Com um amigo meu que é agente penitenciário. Eu aprendi, eu tinha 18 anos. Ele falou assim, Gabriel, a minha abordagem no presídio ela é diferente. Eu falei, então me conta mais sobre isso. Ele falou assim, eu nunca... Ele falou desse jeito assim, ó. Tá vendo essa altura de voz que eu tô falando com você aqui agora? Essa altura eu falo com todos os detentos. Essa. Porque no dia que eu falo assim, a coisa ela tá mudada. Falei, entendi o game. E eu só falo assim. Óbvio, eu tenho meu jeito mais enérgico de falar, normal, tal, mais acelerado, com a voz alta. Eu sou uma pessoa que eu me expresso. Eu acho que quem tá do outro lado da rua vê, o Gabriel tá ali. Chegou. Mas do meu jeito, porque eu acho que a gente tem que saber, o líder ele precisa saber modular isso. Quando ele é o acolhedor, quando ele é o... Não, peraí, vamos organizar a coisa aqui. E a equipe, ela precisa sentir esses diferentes momentos de que... Não, agora a reunião, ela tá indo tá escalando para outro nível. Porque isso tá acontecendo. Então, assim, você passa essa visão de fora pro cara. Exatamente. São níveis. A gente mostra quais são os níveis de comunicação para a pessoa. E o estilo comunicativo mais proveniente naquele momento. Então, a pessoa chega e precisa de passar ali uma conexão e precisa de fazer o time ir para cima. Você pede o time para ir para cima, falando assim, oi, gente, vamos todo mundo para cima? Não, você tem que colocar pressão. Eles têm que sentir. É um rapport coletivo. Sim. É um rapport coletivo. Sim. E é importante. Sim. É importante a gente entonar a voz e colocar isso para jogo. E os seus colaboradores também. Porque na hora de uma venda, uma pessoa que está ali contínuo, monótono, sem ritmo, cadê a energia? Outra pessoa sente. Hoje eu fui almoçar com minha mãe e aconteceu uma coisa muito engraçada, porque é aquilo que eu falei sobre automático. Eu falo no automático. Nós já temos tudo pré-programado. Então, as minhas versões, elas atuam em momentos que cada uma merece aparecer ali. Eu estava na mesa sentado com minha mãe, almoçando, e aí uma cliente mandou assim, aqui, eu tô querendo fechar amanhã com você, igual a gente conversou, tal, não sei o quê. E na hora, Letícia, eu tava com uma blusa branca que tinha caído corante nela. Sabe quando você dá aquela moada assim, tipo, nossa, eu tô comendo aqui, mas a blusa novinha da Compass Formin que eu tô usando aqui, uma blusa top de algodão que não me machuca. Sabe aquela blusa que veste você que você fala assim... Caiu, foi feito pra mim. Exato, caiu corante nela, ali meu mundo desabou. Mas ok, peguei o telefone e minha mãe sentada me observando. E eu fiz exatamente isso aqui, ó. Ei, fulana, boa tarde, tudo bem? Ó, me conta, como é que você tá amanhã, tal horário, assim, pra gente retomar essa conversa? Aí ela parou e falou assim, você tem noção do que você acabou de fazer? Você foi falso com a pessoa. Eu falei, sim, não. Fui intencional. Eu dei o meu melhor pra aquela pessoa nesse momento. Eu posso não estar dando o meu melhor nessa mesa aqui, porque eu estou assim com essa situação. Mas nesse momento, ela merece o meu melhor. E se eu tenho que parar 2 segundos, respirar, sorrir e entrar em estado de presença ali pra eu dar o meu melhor, eu vou fazer isso. Isso é ser intencional. E na minha cabeça, e por tudo que eu vejo, e por essa nossa conversa, eu acho que eu consigo resumir que é isso que separa. Você falou isso, tipo, umas 10 vezes já nessa conversa. Intenção em tudo. Tudo. É isso que separa quem dá certo e quem não dá lixo. Exatamente, exatamente. E você contou esse caso aí, ontem me veio até à memória um caso muito parecido. Eu tava aquele dia assim,
Sabe aquele dia triste, quando tudo dá errado? Quando você é empreendedor, tem dia que tudo dá errado. Não, o Thales Gomes do G4, ele falou uma parada que é muito... Gente, como que é verdade? Você acorda, toma café com sua esposa, é o melhor dia da sua vida. Você chega na empresa, você recebe um e-mail, é o pior dia da sua vida. É uma oscilação tremenda. No fim da tarde, você recebe um fechamento, é de novo o melhor dia da sua vida. Pico de novo. E saber modular essas frustrações, ela manda muito. Mas entra, vai, conta. Exatamente. Aí uma colega minha, que trabalha comigo, mandou mensagem. Ai, Letícia, hoje eu preciso de fazer uma reunião, mas estou tão triste. E tinha acabado de acontecer um monte de coisa assim, ó. Engatinhado, uma atrás da outra. Aquele negócio assim que eu falei, ai, meu Deus. E aquele estresse, aquele temperamento colérico que já te coloca pra cima. Nossa, você é colérica? Sou. Eu sou sanguíneo demais. Sou colérica nata. E assim, a impaciência anda junto, mas a gente tem que A Raia é colérica também. controlar. E veio pra mim e falou assim, toma aí pra baixo minha filha. Líder, não tem isso. Dá o seu jeito. Eu falei com ela, dá 10 pula aí, faz uns 10 burpee que vai melhorar a energia. Exato. Ela falou assim, sério? Eu falei, faz que você vai ver. Mudou. Uma Estado técnica, diferente. uma técnica que eu gosto muito, pega a visão aí, que isso aqui é interno mesmo. Quando a coisa é um acontecimento que não foi uma catástrofe, eu olho no relógio, 8h25. Até 8h30 eu vou remoer o tanto que eu quiser. Ruminação permitida. Gostei. Fico puto, bato na mesa, 8h30. Beleza, acabou o dia. Bora continuar aqui. Se é muito catástrofe, eu tenho até meia-noite do dia. Aí eu posso pensar em outros momentos. Poxa, aconteceu isso, deu meia-noite, acabou. E se a gente não coloca, se a gente não pré-estabelece esses limites pro nosso cérebro, beleza, como que o empresário ele vai saber gerenciar essas frustrações de, poxa, eu gosto tanto desse cliente, ele vai sair. Poxa, eu queria tanto esse negócio e no fim ele não vai sair. Você vê que falta essa maturidade emocional dos empresários assim? Sim, sim. E o empreendedor que não tem essa resiliência, ele não fica muito tempo sendo empreendedor, não. Não, às vezes ele sofre muito. É. Ele sofre muito. Porque é um perfil que quando você passou na fila ali de Deus te mandar pra terra, falou assim, ó, passa ali na resiliência, enche o seu pacote e desce. Por quê? Vão ter pessoas que não vão suportar isso. Não vão. Elas não vão suportar essa oscilação. E os empreendedores têm como premissa a resiliência. Porque são inúmeras. É uma missão, é uma ideologia, são pessoas de família que ele está liderando, pessoas que colocam comida na mesa. Então, existe uma bagagem imensa emocional e psicológica. Uma decisão do cara muda tudo. Exatamente. Exemplo, se hoje eu decidir parar, quantas pessoas são afetadas? Se você decidir parar, quantas pessoas são afetadas? Quantas pessoas são afetadas? Então, assim, eu sempre falo essa frase. Meu psicólogo uma vez, quando eu cheguei nele, eu falei assim, eu penso em trabalho pra caramba, eu só penso em trabalho, só penso em trabalho, só penso em trabalho. Fabrício Monteiro, inclusive um abraço, meu irmão. Ele falou assim, tá, peraí. Mas por que só pensa em trabalho? Não, porque a minha entrega, eu quero entregar pra caramba, tal, não sei o que, eu entrego mais todo mundo dele. Inclusive hoje ele é nosso cliente. Ele falou, então peraí, você tá falando que as agências entregam aqui e você quer entregar aqui? Eu falei, sim. Ele, daqui até aqui o seu cliente nota, daqui até aqui é só vaidade sua. Vaidade, exatamente. E às vezes a gente tá fazendo muita coisa por vaidade e como empresário, e sufocando. Porque esse ócio criativo, ele permite que a gente tome boas decisões, que a gente faça coisas que... Poxa, às vezes eu encontro com os meninos, tipo, 4 da tarde. Os caras, você tá bem? Eu falei, tô bem, cara, mas eu vou te falar. Se eu te mostrar o que eu já passei só hoje aqui, você fala assim, não é possível, cara. Às vezes em um dia, nós como empresários, como empreendedores, a gente passa por mais frustração do que muita gente vai passar em um ano inteiro. De frustração, assim, pesada, de que às vezes você tem que ouvir coisa que não é culpa sua, que não tava... E aí entra mais uma vez a comunicação, que é, se a pessoa não tem isso muito bem entranhado dentro dela, ela se perde no personagem, não perde disso. Se perde no personagem e ela deprime. Isso é o caminho de você deprimir, de fato. Então, se você não tem uma comunicação interna bem desenvolvida, bem resiliente, bem forte, isso que se foda. Permite a oscilação. Gostei da sua técnica, inclusive. Que se permite essa oscilação. Mas, opa, até aqui, passou daqui, não vai me atrapalhar, não. Você volta pro eixo. É como se você voltasse para o seu estado de presença. Não, até aqui agora o sol brilhou de novo e amanhã eu faço diferente. E o estado de presença ele é tão foda, os meninos sabem disso, eles morrem de rir. Porque os meus perfumes, eles acabam com uma semana. Se eu tiver 10 reuniões no dia, que sejam 10 online, eu vou passar perfume 10 vezes. Para as 10 eu me preparo. Aquele é o meu momento de presença.
Opa, cada borrifada eu dou 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Essas borrifadas, elas... Beleza, não interessa o que eu passei até agora hoje. Daqui até essa próxima hora é um novo dia nesse momento. E... Se você pudesse... Eu vou entrar no ponto agora que é muito legal e geralmente as pessoas vão aplicar, com certeza. Se você pudesse selecionar gestos que valem a pena ser feitos e que não valem a pena ser feitos, gestos de mão, gestos de corpo, para quem vai gravar para um Instagram, para quem vai comunicar ali numa live, numa reunião, o que você aconselha e o que você não aconselha? Presta atenção, Yuri. Então, os gestos, eles mudam estados emocionais, é a primeira premissa. Sim. A gente tem a Amy Cuddy lá que fala pra gente que em 2 minutos que você tem ali uma postura, um power pose, você muda o seu estado emocional. Muda total. Então a primeira premissa é gestos que te fecham, gesto que te empurra pra baixo, que te faz parecer ali que você tá pedindo pra existir. Corta. E aí você faz ao contrário. Gestos que falam, opa, tô no jogo. As pessoas estão me ouvindo, gestos abertos, gestos que falam, olha, estou me comunicando, estou me expressando. Então, é uma dualidade, gestos fechados e abertos. Tudo que for fechado, você não precisa dele. Vai te deprimir, vai te deixar para baixo. E tudo que for aberto vai ser bem receptivo. Então, essa é a premissa principal. Numa entrevista de emprego, o que não fazer? Ai, nossa, tantas coisas assim... Assim é pesado. Pesado. Assim, aquele pé batendo, sabe? Aquele encolhimento, aquele olhar para baixo. São muitas coisas a não ser feita, mas nessa regra de não fazer gestos que se fecham, que dá uma comunicação que você não tá ali ou que você tá ali pedindo para existir. Eu tenho uma regra perfeita para passar em qualquer entrevista de emprego. Conte. Você quer saber? Sim. Você, como empresário, você vai entender. Recrutador ainda. Porque você está do outro lado da mesa. Você sabe o que raramente é dito numa entrevista de emprego? Me dá o emprego. Me dá um emprego. Eu vim aqui porque eu quero que você me dá um emprego. Eu preciso desse emprego, eu vou fazer isso. Né? Mas eu vim aqui porque eu quero que você me dá um emprego. Sabe por quê? A pessoa, quando ela está do outro lado, nós, quando vamos contratar alguém... ela não entende que ela tá se vendendo ali. E tipo assim, e geralmente é... ai, porque eu não sei... Irmão, esquece. Quando eu era mais novo, eu só... De carteira assinada eu tenho 2 meses só, da minha vida inteira. E quando eu fui fazer essa entrevista, eu lembro que meu pai foi me levar. Aí na hora que entrou no carro, ele falou assim, e aí? Eu falei, não, o emprego é meu. Aí ele, eles já te contrataram agora? Eu falei, não, tem mais 10 pessoas fazendo depois de mim. Mas como assim? O emprego é meu? 100% de certeza. Por quê? Vários fatores. Primeiro, na época que eu entrei para design, eu trabalhei com 16, 17 anos. Só eu tinha notebook. E eu já levei tudo pronto. Na hora que eu sentei na mesa, eu já abri. E tum. E todos os outros estavam lá, ninguém vai falar o que eu falei. Quer me dar um emprego. Ah, mas você quer crescer aqui? Não. Primeiro eu quero entrar. Depois a gente vê como que vai ser. Mas primeiro eu quero trabalhar, me dá um emprego. Então, essa convicção de... as pessoas... elas esperam ser compradas sem vender. Sim. Sem se venderem. E no mundo, principalmente corporativo e tudo mais, você está se vendendo o tempo todo. O tempo todo. Da forma como você conversa, da forma como você se porta, da forma como você gesticula. O tempo todo. Então, você que está ouvindo aqui agora, que está pensando em contratar a mentoria da Letícia, entenda uma coisa. É muito barato. Porque aquele preço que você me falou tem o poder de mudar a vida da pessoa. Exatamente. Mudar a vida da pessoa. E vou ser sincera. Eu já... Não vou falar isso não. Vou falar isso com você no off. Porque aqui é um... planos a gente não fala assim. Voltando. Me lembrou uma história, você contando Conte. aí sobre passar entrevistas de emprego e sobre comunicação de tempos antigos. Eu tinha 16 anos uma época... Ontem, né, Letícia? Ontem, deixa assim. E aí... entreguei, eu sempre muito proativa, entreguei vários currículos, 16 anos, doida, querendo trabalhar. E aí, a moça me chamou e falou assim, olha, vem fazer entrevista de emprego aqui. Era uma entrevista coletiva. Nossa, aí que eu dominava, esquece. Não tinha YouTube, não tinha como passar numa entrevista coletiva. Não, hoje é fácil demais. Olha o conteúdo que a pessoa tá podendo assistir aqui. Exatamente, não tinha esse acesso a isso. Eu tinha 16 anos, entreguei e fui. Liguei pra minha mãe, Letícia, pode ir. Chegou lá, ok.
Fiz a entrevista, entramos na sala, todo mundo... Assim, eu lembro como se fosse hoje, as pessoas extremamente tímidas naquele momento. Por quê? Era uma entrevista falada, coletiva. Então, você tinha que apresentar as suas ideias com outras pessoas analisando e falando, olha, eu preciso ser melhor ainda do que ela. Então, era pressão dupla. Chegou em mim, eu tinha 16 anos ainda, a minha amígdala estava pouco sensível. Então, o que acontecia? Eu tinha mais pressão para falar. Eu tinha mais emoção para falar. Ganhou já. Falou, olha, por que você quer trabalhar aqui? Primeiro, porque eu adoro comércio. Cresci dentro de casas de comerciante. E outra, porque eu acredito muito que eu tenho a agregar aqui. Todo mundo ali era maior de idade. Eu fui a última a falar. Quando eu falei, fui embora para casa. Aí a moça me ligou à noite, no mesmo dia. Falou assim, olha... Eu não estava planejando contratar ninguém menor de idade. O seu pai e a sua mãe assinam para você fazer um teste? Sabe quando você vai, assim, despretensiosamente daquela situação? Falei, gente, não é que eu consegui? Porque a pressão, a emoção, e as pessoas têm que entender isso, gente. Quando você fala com expressão, isso convence, isso é princípio da persuasão. Sim, e o brasileiro ele tem uma coisa muito ruim, e eu colocaria mais uma frase naquilo que você falou. Você foi a última. E com todo respeito, por tudo que eu vi todos falarem, eu sou melhor que todas as pessoas que falaram aí. Isso pro brasileiro, a gente vê como... você se acha pra caramba. Pro americano isso aqui é normal. O cara bate no peito e fala, eu sou melhor. Acabou. Mas tem melhor que eu. Não, mas pra mim eu sou melhor. E essa falsa humildade que o brasileiro carrega, porque muitas coisas são falsa humildade. Sim. Mas porque eu tenho que ser humilde. Pô, humildade não tem nada a ver com isso. É estado interno de espírito, entende? E não o quanto de dinheiro que você tem, e não como que você se porta. Os caras que mais são humildes que eu conheço são os que mais têm dinheiro. Exatamente. Não são os mais pobres, financeiramente falando. Às vezes o pobre ganha um pouquinho de dinheiro ali, acabou a humildade dele, filho. Agora... A pessoa entender isso que você tá falando, vira a chave, muda o jogo dela. Muda o jogo dela total. E eu entendi, falei, olha, eu falei alguma coisa ali que foi bom pro meu lado. Porque ela não tava querendo contratar menor de idade. Ela me chamou, sabe quando a pessoa chama e liga para todo mundo? Foi ali umas 15 pessoas. Aí eu falei, olha, gostei disso. Gostei, vou investir nisso. E aí a gente foi lapidando. Hoje eu passo isso para os meus alunos. Eu tenho turmas de mentoria coletiva para jovens e eu passo isso para os meus alunos. Não sejam invisíveis nos lugares que vocês vão. Chega com a presença que você vale, porque você vale muito. Sim, exato. Não peça para existir. Tenha postura, coloque a sua voz, porque você tem potencial para fazer o que você quiser e entregar o seu melhor ali. Só que as pessoas precisam saber disso. Eu e a Rai, a gente tem um hackzinho. Como ela é minha esposa, a gente anda de mão dadas nos lugares. Que eu dou... Depois pergunta a ela. Se eu estiver andando de mão dada com ela assim, der 2 tapinhas na mão dela assim, ó. Ela Códigos. já sabe. Códigos. Eu e ela. Aquele ali é um momento de postura. Nós temos que estar posturado. É sempre assim. Principalmente que nós somos muito altos. A Rai tem a minha altura. Então, a gente chega, uma mulher de 1,84, os outros vão olhar. Não tem como. E precisa estar a postura. Então antes eu falava, postura. Agora é só assim, ó. Arqueia, levanta. Porque aquela coisa do primeiro contato, ela é verdade. É verdade. A gente ouve muitas coisas e fica aquela coisa como, não, mas isso é muito clichê. Irmão, mas o clichê, ele existe, ele funciona. O senso coletivo sempre vai existir. O senso coletivo, ele sempre vai existir. Sim. Fato. Tem coisas que até sem a comunicação, ele comunica algo. E a postura, entra nesse linguagem assunto. Corporal, é exatamente como isso. Coisa sem comunicação comunicar algo. Ontem eu fiz uma reunião com a mulher e ela fazia postagem no Instagram, só que ela não aparecia. E ela falou assim, olha, as minhas vendas caíram muito. E eu falei exatamente isso para ela. Até a sua falta de comunicação comunica algo. Por quê? Você é de confiança? Você tem credibilidade? Por que você não quer aparecer? Essa empresa, quem está por trás dela? Então, é muito fácil de se confundir com algo que não seja legal, com algo que não seja bacana para a pessoa. E houve uma frase hoje que eu vou te falar, eu achei foda demais. Eu não vou dar crédito porque eu não lembro o nome da pessoa, mas... Você que tá ouvindo, escuta isso que eu vou te falar aqui. Inclusive, principalmente se você está pensando em contratar de marketing. Se você tá pensando assim, mas eu tenho vergonha de me comunicar, mas eu não quero... Você sabe quem é o seu concorrente? O seu concorrente, ele tem
tesão de se comunicar. Ele tem tesão de gravar vídeo. Ele tem tesão de fazer a coisa. E aí você, além de não querer fazer, entenda que o seu concorrente é esse. Ele tem prazer de fazer a coisa. E quando você cai nessa comparação, você perde. Então você não tem a opção de não se comunicar. De não comunicar de maneira clara. Ah, não sei fazer isso. Contrate a Letícia. Porque isso vai fazer toda a diferença no seu jogo. Toda a diferença no seu jogo. Não adianta você ser um bom profissional se você não tem uma boa comunicação. Se na hora de conversar a sua oratória ela é um lixo. E, cara, não tem como. Se tá numa mesa de reunião, você e uma outra pessoa que você não sabe se comunicar, a pessoa sabe, você perdeu, acabou, não tem... Ah, você tem o melhor... Meu currículo é bom, mas comunica isso pros outros, né? Exatamente, a gente tem que falar. Existe uma frase que a maioria fala que o bom enriquece. O bom comunicador, ele enriquece. Às vezes ele nem é o melhor. Exato. Só que ele é um bom comunicador. Barack Obama era um excelente comunicador. Excelente comunicador. O nosso digníssimo, excelentíssimo rei, presidente Lula, é um excelente comunicador. Não tem como refutar isso do cara. O cara não tem escolaridade? Não tem. Por quê? Ele atinge o objetivo dele. Exato. Hoje ele tá dando umas gafes assim, que você vê que o cara não tá... Tá cansando, tá perdendo a intencionalidade. Mas tá perdendo. O Lula, quando saiu do pacote, o cara era um excelente, até hoje. Tem não tem como. Um documentário do Lula, entrando aqui sem política, gente. Não politiza as coisas, aqui, não. Eu vou te bloquear, isso aqui não é política. Eu já tô te falando que eu vou te bloquear. Exatamente. Tem essa noção. Mas a pessoa que tá ouvindo aqui até agora... Ela tem essa noção, que nós não estamos escolhendo lado aqui, que nós estamos falando sobre... Sobre ali, o objeto, ferramenta, comunicação. Exato. O Lula, ele tem eu acho que é um seriado dele, e ele passa a comunicação dele lá na frente. Na época não tinha microfone. No campo de futebol. Isso, e todo mundo vai passando para trás. Foda. Tem pessoas que se arrepiam com aquilo ali. Mas não tem como. Eu conheço pessoas que se arrepiam. Olha aquilo ali. Imagina a sinestesia que deu ao ver aquela massa, aquela tribo sendo conduzido por uma pessoa ali. Ali ele já foi convencido em nuances psicológicas para todo mundo se agradar dele. Então a comunicação, ela traz isso. Ela traz esse teor psicológico, sentimental junto. Quais as celebridades que você vê? Celebridades que eu falo são pessoas conhecidas que mais comunicam bem, assim. Tem algumas que você tem pô, esse cara aqui é massa. Existem alguns influenciadores. Não, pode ser qualquer um. Tipo, eu gosto do Donald Trump pra caramba. Eu acho ele um cara que a comunicação dele é... Assertivo, objetivo. O jeito que ele comunica verbalmente, não verbal. Barack Obama é assim, eu estudo muito o discurso dele. Barack Obama tem uma jornalista, Ilse Scamparini. Isis Scamparini. Isis Scamparini. Isso. Ela é muito boa, gosto muito dela. E tem um blogueiro hoje que eu sigo, não é blogueiro, ele é influencer. Ele tem uma leveza, uma autenticidade para conduzir. Trabalho com nomes. Cris, não vou lembrar do sobrenome dele. Não tem problema, depois você me passa. Depois eu te passo. Mas assim, eu falo assim, liberdade, ele passa liberdade quando ele comunica. Mas de famoso, se tivesse que escolher um pra talvez a pessoa dar uma estudada. Eu tenho uma que eu gosto mais. Qual? E eu vou te falar. Conte-me. Tabata Amaral. Tabata Amaral. Concorreu à Prefeitura de São Paulo contra o Pablo Marçal, tudo mais. Ela é nova, muito nova. Ah, tem uma vereadora... Só que ela é montadíssima. Então, tipo assim, o jeito que ela gesticula é perfeito. Você vê que ela foi ensinada. Você consegue olhar e falar assim, aquilo ali não tem como a pessoa aprender sozinha. Mas ela tá usando. Uhum. Ou seja... Essa é a diferença de quem usa e quem não usa, né? Exatamente. Tem uma que se chama Matarazzo, uma vereadora que também ela tem uma postação muito boa. Ela é de São Paulo. Ela elenca ali a polêmica para dar peso, mas ela também tem uma performance muito bacana. Eu gosto muito de estudar fora, igual o Trump, Barack Obama. Por quê? Você tira o cunho das palavras. Verdade. Então, eu vejo a voz, o tom e a expressão física. Porque eu não me atrelo ali, olha, o que ele está falando. Então, para não ter essa puxar para esse lado da mensagem, para estudar de fato a parte física, eu gosto muito de ver os discursos de fora. Legal. Letícia, muito obrigado por esse papo. Ah, já acabou? Nossa. Que olha, que tal aí aproveitando a sua audiência, que tal aí
como que fala? Um quadro. Ai, aceito o convite, hein? Vocês vão falar. Visionária. Não, eu encaro esse autoconvite de uma maneira muito bem receptiva. Nós iremos conversar. Maravilha. Seguinte, nós precisamos de pessoa igual você. O dia que eu te conheci, eu falei assim, ela é diferente. Porque da mesma forma que a gente consegue detectar, e a gente vai pegando esse feeling, pessoas ruins, a gente consegue detectar pessoas muito boas muito rápido. Uhum. E você é uma pessoa que, quando a gente conhece, a gente vê verdade em você. Eu acho que é por isso que tudo que você faz dá certo. Porque a gente vê verdade naquilo que você faz. Você é uma pessoa que coloca gás, você faz a coisa acontecer. E nós precisamos de pessoas que fazem literalmente a coisa acontecer. Então, assim, eu só queria pedir para que você não pare. Porque a quantidade de pessoas que melhoram, que prosperam, que avançam com você, comigo, com vários outros, isso não chega pra gente. Muitas vezes acontecem, a maioria das pessoas são pessoas porteiras. Elas só fazem barulho quando bate. E não quando acerta. E quando a gente acerta, a gente precisa que outras pessoas nos falem, olha, é esse caminho. Uhum. Então, assim, em nome da audiência, eu só falo, continue nesse caminho, porque você ajuda muito quem tá te seguindo ali no Instagram. O seu Instagram, ele é um Insta que ele deve ser, assim, você devia ter 10 milhões de seguidores, porque é quase que um trabalho social. Sim, sim. Porque você leva uma informação muito rica, muito concisa, e que o brasileiro precisa disso. A gente perde muito por não ter essas coisas. E quando eu falo a gente, todos os nossos clientes que a gente atende são pessoas muito boas, e que às vezes não avançaram tanto por esse lado. O cara é muito retraído, o cara não sabe conversar, o cara não sabe se posicionar, mas na hora que você vai ver, o cara é PhD do escambau. Sim. E é um talento oculto que não se projeta porque não tem aquilo que se oferta hoje. Então, o que você oferta é questão de necessidade pública, tá bom? Seguinte, eu sempre termino fazendo essa mesma pergunta pra todo mundo. Diga-me. Essa daqui, gente, eles não sabem. A primeira eu falo que eu vou perguntar quem é ela. Agora, essa daqui eles não sabem. Ela é uma pergunta introspectiva. Não tem como eu saber o que você vai responder. Mas ela é uma pergunta muito mais pra você do que pra mim. Sim. Porque na hora que você entrar no carro, você geralmente reflete. Aquele downtown. Sim. E a pergunta é: o dia que a Letícia, mãe da Mel, não estiver mais habitando nesse plano, que você estiver lá no cemitério da paz, como você quer que as pessoas se lembrem de quem foi a Letícia? Eu tenho um legado muito forte em relação a isso. As pessoas que estão ao meu redor, eu tenho esse intuito de projeção. Então eu sei, hoje, até meus 30 e poucos anos, que eu não vou revelar, Revelou. 30 e poucos anos, que eu pude impulsionar o máximo de pessoas possíveis. Então, completando aquilo que você me falou, essa validação que você me deu, fico muito grata por isso, de ouvir de uma pessoa que eu admiro bastante, que hoje, de fato, eu entrego para ensinar pessoas. E não é só, dinheiro, vender, porque a gente sabe que quando está trabalhando ali no digital, muitas das vezes a gente não é validado, muitas das vezes a gente custa receber pelo tanto que a gente entrega. É uma energia incrível que a gente entrega para as pessoas e que é muito bom quando as pessoas recebem, absorvem e mudam de vida. Então, além de dinheiro, além de tudo isso, esse propósito, porque o propósito é para o outro. Esse propósito de ter ajudado e ter passado na vida ajudando pessoas, impulsionando pessoas, é algo que eu vou ficar muito tranquila. E deixar um legado para quem está ao meu redor. Minha filha, seja uma mulher assim. Lógico que ela vai escolher, mas o que eu puder fazer de espelho, eu vou fazer, com certeza. E é o meu propósito, impulsionar pessoas. É isso aí. Então, você que fica com essa mensagem. Você lá no seu trabalho, às vezes está ouvindo aqui, você está falando, Gabriel, eu sou um soldador, irmão. Não tem que saber comunicar nada que você tem. Você está impulsionando as pessoas que estão ali ao seu redor. Exatamente. Porque a vida é sobre isso. Eu falo que o dia que eu morrer, Letícia, eu quero que muita gente vá no meu velório. Isso não é vaidade, não. Significa que eu fui útil para elas, entende? Eu não só passei por aqui. Realmente, eu soube em cada uma delas ali deixar um pouquinho de mim. E no fim, é isso que move as pessoas que realmente dão certo. Eu atendo muito empresário, atendo muita gente que dá certo.
E as que mais dão certo, elas têm isso que você falou muito convicto. Não, eu quero deixar de que eu impulsionei, de que eu ajudei, de que eu movimentei a coisa. Porque o propósito é para o outro. Nosso propósito não é só viver a nossa vida. Sim. Deus não desceu a gente aqui para a Terra para viver só a nossa vida. O nosso propósito é para o outro. Então tem muita gente que fala, qual que é o meu propósito? O meu propósito é ficar em casa assistindo Netflix à tarde. Não, não é seu propósito. Seu propósito é para o outro. O propósito é sempre para o outro. Então, entenda qual é o seu. Tenho certeza que Deus colocou uma aí. Abre seu coração e fala, olha, Deus, usa-me. Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência até agora. Você que está ouvindo através do Spotify, muito obrigado. Você que está ouvindo através do YouTube, muito obrigado. Você que está nos vendo, né, e ouvindo através do YouTube, muito obrigado. É uma honra sempre ter vocês aqui. Podem reparar que eu seleciono a dedo as pessoas que vão sentar comigo nessa mesa, porque eu nunca vou fazer com que você perca seu tempo. Dito isso e sabendo isso, espero você no próximo episódio. Até mais, um abraço. Fiquem com Deus.